Salve, salve para você ligado aqui no canal da J-League Insider. Um feliz ano novo para você. Bom 2026. Obrigado pela sua companhia mais uma vez no ano passado. Espero todos vocês aqui conosco em mais um ano, uma temporada, um ano especial para a J-League, né? O ano de transição, o ano que a J-League passa a adotar o calendário europeu. Temos a competição especial, o Centennial Vision, né? Nesse primeiro semestre, e eu espero poder contar com todos vocês aqui em todas as plataformas da J-League Insider, você que está acompanhando esse vídeo no YouTube e você que está acompanhando esse podcast no nosso perfil no aplicativo Valete Plus. Então já faz tudo aquilo que você já sabe. No YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, manda para os amigos. Você que está no Valete Plus, deixa o seu like, comenta, dá o replus pra gente acompanhar, chegar em cada vez mais pessoas. Você, se não segue a nossa página ainda, não segue o nosso perfil, siga a gente no Valete Plus também. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante e que eu costumo trazer aqui na J-League Insider com certa frequência, que é a Europa pela Europa. O êxodo de jovens promessas japonesas que vão jogar no futebol europeu e muitas vezes acho que temos mais casos de fracasso do que casos de sucesso. Muitas vezes essas promessas acabam fracassando, tendo seu desenvolvimento interrompido e aí acabam voltando para a J-League só para voltar para a Europa depois ou cometer o mesmo erro ou aí sim já amadurecidos darem certo. A gente está vendo algumas movimentações nesse sentido, né? Eu comentei bastante sobre o Satoshi Tanaka, volante do Sanfrecce Hiroshima, que há 2 anos atrás ele trocou o Shonan Bellmare pelo KV Kortrijk, clube da Bélgica, que hoje, se eu não me engano, foi até rebaixado para a segunda divisão belga, e depois voltou ao Shonan Bellmare, e aí foi para o Sanfrecce Hiroshima, jogou muito, né? 2024, perdão, jogou muito pelo Shonan Bellmare, 2025 jogou muito pelo Sanfrecce Hiroshima e agora se transfere para o Fortuna Düsseldorf da segunda divisão da Alemanha, mas não é um time que você olha ali, tipo o Schalke 04, que está brigando para subir para a primeira divisão alemã. Não, hoje o Fortuna Düsseldorf está jogando contra o rebaixamento para a terceira divisão da Alemanha. Então esse é um dos casos. A gente tem também o Shion Shioyama, se eu não me engano é esse o nome do jogador, ele é do Sagan Tosu, deixa eu só confirmar aqui. É o Shion Shinkawa. Shion Shinkawa, jogador de 18 anos do Sagan Tosu, que se destacou demais na campanha do Sagan Tosu na segunda divisão, na J2, e que agora também está deixando a J-League, está deixando o Sagan Tosu rumo à Europa. Não tão jovem assim, mas tem o caso do Soma Anzai, que é um meia barra lateral ali, um jogador mais pela ala do FC Tóquio, que aparentemente está deixando também o FC Tóquio para jogar no Aalborg BK, que é um time atualmente na segunda divisão da Dinamarca. Embora um seguidor, um amigo lá do X tenha apontado que o Aalborg é um dos grandes clubes ali da Dinamarca, que aconteceu por passar por esse rebaixamento, não tira o fato de que é um clube da segunda divisão da Dinamarca, né? Então isso é um pouco preocupante. E por que eu decidi trazer esse vídeo para vocês? Porque hoje também surgiu a notícia do Kumanichi, que é um jornal da província de Kumamoto, ali da região de Kumamoto, apontando que o Yutaka Michiwaki, que era um dos principais nomes assim para o futuro da seleção japonesa, que no ano retrasado trocou o Roasu Kumamoto pelo Bereven, também um clube da Bélgica, que quando ele foi estava na segunda divisão da Bélgica, hoje já está na primeira divisão. É um clube que ele levou, né, ele fez esse caminho para ir para a Europa, e agora aparentemente ele está voltando para a J-League, vai jogar no Avispa Fukuoka. Não é o primeiro jogador que faz isso, muitos outros jogadores já acabaram errando na sua escolha, na sua primeira escolha de ir para a Europa. O próprio Koseitani, e aí o Michiwaki e o Koseitani, goleiro do Matida Zhelvia, eu acho que muito se parecem.
porque eles são destaques em clubes menores, né? O Koseitani, quando ele se destaca pelo Shonan Bellmare, mesmo sendo goleiro do Gamba Osaka, estava emprestado ao Bellmare. Ele se destaca, ele vai para as Olimpíadas de Tóquio e depois ele vai jogar no FK Dender, alguma coisa assim. Mas acho que o nome do time era Dender, que na época estava na segunda divisão da Bélgica. Ele não teve espaço na segunda divisão belga, o time subiu, ele não teve espaço e depois ele acabou voltando e assinando com o Matida Zélvia no começo de 2024. O Koseitani ele jogou apenas 2 jogos no FK Dender. E o Michiwaki, embora ele comece bem nesse clube dele, o Bereven, nessa temporada de 2026-2027, que começou no meio do ano passado, ele só jogou uma partida, né? Então, a partir do momento que o clube subiu para a primeira divisão, o Yutaka acabou sendo rebaixado assim para uma posição de reserva dentro do clube e tem apenas uma partida disputada e registrada. Então, mais uma vez mostra que esses jovens jogadores que vão para a Europa, claramente, ou primeiro eles não estão mentalmente prontos, né? Ou eles são só enganados pelos seus agentes. E a gente sabe que muitas vezes, né, você que já acompanhou aquele caso que nós divulgamos do estudo da Universidade de Hiroshima, você sabe que no Japão, como os diretores de futebol não têm a competência necessária para cuidar de assuntos do futebol, eles não têm essa experiência necessária, eles acabam deixando essas transferências para os agentes dos jogadores, que nem sempre visam o bem do clube ou o bem do jogador, visam apenas o seu ganho pessoal, já que toda negociação envolvendo esse ativo, esse jogador, uma porcentagem vai para o bolso da agência ou para o bolso do empresário. Então a gente sabe que tem esses problemas, tem todos esses problemas e que o jogador japonês também, por muitas vezes, lhe falta ambição. E por que eu tô dizendo que às vezes falta ambição ao jogador japonês? Vamos lá, vamos usar uma profissão normal, um jornalista. Eu fiquei 4 anos desempregado entre 2020 e 2025. De 2021 até o começo de 2025, eu fiquei desempregado. Hoje eu estou empregado. Eu tenho 2 empregos, como vocês sabem. Eu tenho o emprego com o pessoal do R7 Desimpedidos e eu tenho o meu emprego no canal Gold ainda, né? Se tudo der certo e a temporada for renovada, eu me mantenho no canal Gold para a próxima temporada, se tudo der certo e a temporada da J-League for renovada. Agora, o que eu acho que precisa ficar claro aqui é que não é porque eu conheço a experiência do desemprego que eu deixei de ter um plano de carreira, né? Que eu deixei de ter objetivos, que eu deixei de ter ambição. Eu entendo os meus momentos e eu entendo que em algumas horas eu estou pronto para ter algumas oportunidades. Vou dar um exemplo completamente esdrúxulo aqui, tá? Eu posso conhecer o desemprego, mas não significa que eu estou acomodado na minha posição atual. Não significa que eu deixei de ter ambição e querer. Por exemplo, chegar no meu chefe hoje lá do R7 Desimpedidos e falar: pô, chefe, queria ter a oportunidade aí de fazer uma reportagem, queria ter a oportunidade aí de fazer um comentário, queria ter a oportunidade aí de participar do programa, do Joga nas 11, ou que eu vá chegar no meu chefe lá no canal Gold, se tudo der certo e renovar, falar pra ele assim: pô, chefe, eu queria ter a oportunidade aí de ter um programa, de ter aqui uma mesa de debate pra gente falar de Japão, queria ter a oportunidade de ir pro Japão, cobrir as partidas em loco. Eu tenho um plano de carreira, eu tenho um plano do que eu quero, um plano das minhas metas. E eu entendo que existe um processo. Ou seja, eu estou no ponto A, para eu chegar no ponto B eu preciso percorrer um caminho. Não é ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Não. Eu tenho um caminho para percorrer. E que às vezes os outros vão ou colocar uma pedra nesse caminho e vai
da minha decisão se eu estou pronto para superar este obstáculo ou se eu ainda não estou pronto, eu fico um tempinho parado para depois continuar prosseguindo, né? E aí eu posso dizer assim, tipo, se eu vou trocar de empresa, se eu vou trocar de emprego ou se eu vou ficar parado na minha atual função por mais um ano, mais alguns meses, antes de estar pronto e mostrar que eu estou pronto. No jogador de futebol, isso também é assim, isso também acontece, é um processo. Você sai da sua categoria de base, você se forma mentalmente, você se prepara, você atua no seu país natal pelo máximo de tempo que você achar necessário. Por quê? Porque você está num ambiente familiar, um ambiente onde você tem os seus amigos, você tem a sua família, você fala a sua língua mãe, você tem a sua cultura, então é muito mais fácil para você se concentrar no futebol e se desenvolver. Alguns exemplos de jogadores que esperaram e conseguiram, por exemplo, bons contratos na Europa. A gente tem o próprio Takai, que aos 21 anos, hoje está no Tottenham, emprestado ao Borussia Mönchengladbach, claro, por conta da lesão que ele teve e agora sim ele vai ter tempo de jogar, mas não dá para dizer que é um fracasso. Ele não foi emprestado pelo Tottenham a um clube da segunda divisão ou a um clube de uma liga menor. Não, ele foi emprestado para um clube da Bundesliga. É um clube de meio de tabela da Bundesliga? É, mas ainda continua na top 5 ligas. Então o desenvolvimento do Takai com certeza não vai ser afetado. Por quê? Porque quando ele surge aos 18 anos, ele não faz o movimento errado de opa, surgi, tô jogando bem aqui, o primeiro clube europeu que aparecer para me levar, eu vou ir. Não, ele ficou no Kawasaki Frontale, ele conquistou a titularidade, ele virou um jogador importantíssimo, ele começou a ser convocado para a seleção japonesa, ele anulou o Cristiano Ronaldo dentro da Champions League, e aí ele foi pro Tottenham. Shinji Kagawa, mesma coisa, surge no Cerezo Osaka, constrói a sua carreira dentro do Cerezo, vai jogar no Borussia Dortmund. Depois do Borussia, Manchester United. Olha a trajetória desses caras. Okazaki, mesma coisa. Wataru Endo, Endo, começou no Shonan Bellmare, aí ele fez uma transferência dentro da própria J-League, foi jogar no Urawa Reds. Depois de ser campeão asiático no Urawa Reds, aí sim ele foi jogar na Bélgica. E depois da Bélgica, Stuttgart. E depois do Stuttgart, Liverpool. Então o Endo também é um exemplo disso. A gente tem diversos exemplos de jogadores que surgiram na J-League, ficaram na J-League e depois, quando estavam prontos dentro das suas habilidades, seu nível de confiança e a possibilidade de jogar no exterior, eles foram jogar no exterior. O Zion, o caso do Zion é um caso à parte. É um cara que surge muito bem, não tem espaço dentro do Urawa Reds, porque é goleiro, né? Goleiro a gente sabe que é muito mais difícil, principalmente quando você tem um ídolo do tamanho do Nishikawa. E aí ele escolhe ir jogar no Centro Dance, vai bem e depois vai jogar no Parma. Casos como o Zion são raríssimos. Se a gente for pegar até mesmo os maiores jogadores da seleção japonesa, Minamino surgiu no Cerezo, ficou no Cerezo, quando estava pronto foi para a Europa. Mitoma surgiu na Tsukuba, foi para o Kawasaki Frontale, ficou no Frontale, quando estava pronto foi para o Brighton. Altanaka surgiu no Frontale, ficou no Frontale, quando estava pronto foi para o Düsseldorf. Morita surgiu no Frontale, ficou no Frontale, quando estava pronto foi para a Europa. Kubo surgiu no Barça, voltou, jogou no FC Tóquio, foi para o Real Madrid. No Real Madrid foi emprestado para Vila Real até chegar na Real Sociedad. Você percebe que tem um padrão nos principais jogadores do Japão hoje? São jogadores que começam, ficam um tempo na J-League e depois, quando eles estão prontos, eles vão para a Europa, em clubes menores, e aí eles se acostumam com o futebol europeu num nível de exigência inferior e vão para clubes maiores. Então, jogadores que decidem fazer esse salto para a Europa, eles precisam estar prontos. Então, a possibilidade de você jogar na Europa é algo que ativa essa falta de ambição do jogador japonês. Porque ele acha que ele está sendo ambicioso, eu vou jogar na Europa. Mas muitas vezes o clube europeu
que esses caras estão sendo levados pelos seus agentes não serve pra engraxar a chuteira, se é que dá pra eu usar esse termo, não serve pra limpar a chuteira de um Kashima Antlers da vida, de um Urawa Reds da vida. Vocês vão me desculpar. O Bereven, por mais que ele esteja na Liga Belga, o Bereven da Europa ficaria hoje na zona de rebaixamento da J-League. O Dender do Koseitani estaria na zona de rebaixamento da J-League. O Fortuna Düsseldorf estaria no meio de tabela da J-League. Vocês vão me desculpar. Teve um jogador, me fugiu o nome dele agora, mas um jogador croata que jogou no Sanfrecce Hiroshima em 2012, e ele deu declarações falando: cara, eu não consigo entender porque os jogadores japoneses eles escolhem ir para times na Europa que são menores do que os times que eles jogam aqui no Japão. É papo de Tomoaki Makino trocando o Urawa Reds pelo Colônia. Papo desses. Desculpa. Colônia pode ser um time médio dentro da Alemanha, mas porra, é o Urawa Reds, caralho. É o Urawa. O Urawa é tricampeão asiático, pô. Quantos títulos europeus tem o Colônia? 0. O Urawa tem 3 títulos continentais. Um deles ganhando do Al Hilal já rico. Vai falar que esse time é uma merda? Não é. E de novo, a gente na J-League Insider, a gente não tá aqui pra dizer que, nossa, é porque a J-League é um primor técnico. Não, não, não. A J-League hoje está fora do top 10 de melhores ligas do mundo. É uma liga muito competitiva, muito legal de assistir, mas eu sei que o nível técnico da J-League não se compara à Premier League, à Bundesliga, à Ligue 1. Se a gente vai pegar time, padrão de time e padrão de competitividade, dá pra dizer que competitivamente a J-League é melhor do que a Bundesliga, por exemplo. A J-League é melhor do que a Ligue 1. Agora, não dá pra dizer que o nível técnico da J-League é melhor do que o da Bundesliga, porque não tem um Harry Kane na J-League. Porque não tinha, né, no caso, um Florian Wirtz na Bundesliga. Não tem um Xabi Alonso. Não tem um Bayern de Munique. Não tem Musiala, não tem... Esses caras, eles não jogam a J-League. Então, o primor técnico da J-League é menor. E eu entendo que tem jogadores que eles preferem ir jogar na Europa para continuar se desenvolvendo. Isso é importante para a seleção japonesa também. Agora, quantos jogadores tiveram seu desenvolvimento freado, atrasado ou simplesmente parado de vez porque fizeram uma escolha errada? Um dos maiores nomes da geração 2007, acho que ele nasceu em 2007, era o Rento Takaoka, jogador que estava no ensino médio, um dos maiores jogadores aí da geração, todo mundo esperava muito dele, embora eu ache que não era tudo isso, mas poderia ser um bom jogador nível de seleção japonesa, e que não jogou a J-League. Ele saiu do ensino médio, foi pro Southampton, e no Southampton ele foi emprestado pro Valenciennes da 3ª divisão francesa. Desculpa, o que vale mais? Jogar a 3ª divisão francesa ou, no caso do Takaoka, como estava sendo especulado, jogar num Kashima Antlers, num Urawa Reds, num Gamba Osaka, num Cerezo? Desculpa, o Valenciennes hoje não lustra a chuteira do Vegalta Sendai que tá na 2ª divisão japonesa. Se o Valenciennes hoje for jogar a 2ª divisão japonesa, duvido muito que subiria. Duvido muito. E você pode ver o desempenho do Takaoka caindo. Na Copa do Mundo Sub-20. Porra. Takaoka virou reserva. Eu não sei porque eu não consigo acompanhar o desempenho dele. Porque é onde eu vou encontrar informação da 3ª divisão francesa. É uma divisão semi-amadora. Então nota a escolha errada que o jogador faz. Outro grande destaque que faz parte dessa geração do Takaoka é o Gaku Nawata. Na minha opinião, ele fez uma escolha certa. Hoje ele tá no Gamba Osaka,
Temporada passada ele foi reserva, começou a entrar, ganhar mais minutos no final da temporada. No final do ano conseguiu um bom desempenho. No último jogo do ano passado, na Champions League 2, marcou 2 gols, foi importante, vai ganhando espaço. O Jens Wiesing, que é o treinador alemão agora do Gamba, sabe trabalhar a categoria de base, sabe trabalhar com jovens. Então é um cara que vai dar essa possibilidade pro Nawata. E quando o Nawata tiver já estabelecido dentro da J-League, com seus 22 anos, aí ele vai jogar na Europa. O Takaoka não, com 18 ele já foi pra Europa. O Kuryo Matsuki, mesma coisa. Era um cara estabelecido quase dentro do UFC Tóquio, dentro da seleção sub-20, que não esperou se estabelecer ainda mais dentro do futebol profissional, já escolheu ir para o Southampton, foi emprestado para um time turco, até foi bem nesse time turco, mas hoje não é aproveitado no Southampton. Houveram rumores de que ele poderia voltar para o Vifara em Nagasaki. E assim com muitos outros jogadores. O Kyosuke Tagawa, que hoje é reserva do Kashima Antlers, mesma coisa. A gente tem... eu esqueci o nome do jogador agora, mas é o camisa 9 do Daichi Hayashi, no reserva do Gamba Osaka hoje, muito por conta de lesões, mas é um cara também que estava na Europa, não conseguiu se adaptar, voltou. Então você tem esses casos, né? E me irrita, porque... E a gente já falou disso aqui, eu já falei disso na Kazé TV, eu falei disso no Gold, eu falei disso em todos os lugares onde eu vou. O Kota Takai saiu do Kawasaki Frontale por 6 milhões de euros. A maioria desses jogadores sequer deixa dinheiro nos seus clubes. O Shion, que vai sair agora do Sagan Tosu, eu tenho dúvidas de que ele vai deixar alguma coisa pro Sagan Tosu. E se deixar, não dá pro Sagan Tosu repor. Entendem o que eu quero dizer? Não dá pro time repor. Porque hoje o mercado está inflacionado. Só que ligas como a Liga Belga, Liga Dinamarquesa, Liga Sueca, esses caras olham pra J-League hoje e falam: opa, aqui tem jogador bom e barato. Por isso que, até na brincadeira, mas com um tom de verdade, eu tinha colocado: gente, desculpa, mas precisa regular a J-League. Tem que ter valor mínimo de saída. Tem que ter valor mínimo de saída. E se você descumprir esse valor mínimo de saída, você vai estar proibido de vender jogador. Está proibido de vender jogador, bom ou ruim. Nem emprestar você vai poder. Você vai poder emprestar o jogador para dentro da J-League, mas você não vai poder emprestar o jogador lá para fora. Você não vai poder deixar o jogador sair. Está proibido. Jogador importante, que nem o Takai, tem que sair por no mínimo 10 milhões de euros. Jogador importante, que nem o Takai, tem que sair por no mínimo 10 milhões de euros. Tem que começar a igualar a J-League com Liga Europeia, com Liga Brasileira, com MLS, porque a MLS tá vindo pra cima. Liga Saudita. E olha que a Liga Saudita nem exportadora é. Agora, não dá pra gente ser taxado de otário aqui dentro da J-League, não. Porque os agentes desses jogadores estão vindo aqui e estão fazendo a festa. Estão levando todos os destaques, sem ligar para desenvolvimento, às vezes prejudicando a carreira do próprio jogador, do próprio atleta. O Yuta Kamichiwaki é mais um. Só que o Koseitani foi um cara que soube. Ele foi pra Europa, se fudeu na Europa, voltou e foi lá pro Machida Zélvia. O Michiwaki, ele tá vindo jogar no Avispa Fukuoka. Só que será que se ele for bem no Avispa essa temporada e aparecer um clube da segunda divisão portuguesa querendo levá-lo embora, será que ele vai pensar em ficar? Deixo aqui as dúvidas. É isso, gente. Peço para você mais uma vez se inscrever aqui no canal, no Valete Plus. Se tiver interesse de compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Não se esquece que 2026 é um ano muito especial e a gente vai estar aqui cobrindo tudo na J-League Insider, tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.